O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, famílias que acompanham nessa noite a liturgia da igreja, mais uma vez o Evangelho nos mostra o embate entre os fariseus, que tentam a todo custo colocar Jesus em situação de risco, né? Eles armam ciladas para Jesus. Domingo passado, colocaram uma questão espinhosa, né? Para ver se Jesus pegasse alguma palavra de Jesus para ter um motivo de condená-lo. Se era lícito não pagar imposto a César, né? Hoje, o Evangelho diz que mais uma vez eles se reúnem, né? E um deles, para experimentá-lo, pergunta a Jesus qual é o maior mandamento, o mandamento mais importante. E por que eles fazem essa pergunta? Porque eles tinham um código, né? Entre preceitos, proibições e mandamentos, dava mais de 1126. Imagine para nós os 10 mandamentos já, mais de 1000, tinha 613 preceitos, 365 proibições, 248 mandamentos, somando tudo isso mais de 1000. Por isso eles querem saber de Jesus, e porque para eles o importante era seguir a lei. A caridade, o amor com o próximo era um outro discurso. O importante era ser fiel à lei. Então querem saber de Jesus qual é, talvez pensando que Jesus não soubesse, é porque eles não acreditaram em Jesus como Messias. É uma forma de deboche, de ironia. Por isso que Jesus chama eles de hipócritas. Jesus sabe que mesmo o elogio vindo da boca deles é mentiroso, porque a boca diz uma coisa e o coração diz outra. Jesus conhece, senão não os chamaria de hipócritas. E hoje eles, mais uma vez, querem saber qual era o mandamento mais importante. Para eles o importante era cumprir todos esses preceitos, mais de 1000 e poucos, nós vimos aqui, imagine. Impossível, né? Quem que seria capaz? Mas eles tinham todo leis, preceitos, proibições, mais de 1000. Na primeira leitura, é importante para a gente entender o Evangelho e a resposta que Jesus vai dar, vai dizer assim: não oprimas nem maltrate os estrangeiros. E eles faziam isso. Aqueles que querem saber de Jesus, qual era o mandamento mais importante? Aqueles que eram os seguidores da lei, eles maltratavam o órfão, a viúva e o estrangeiro. Mas o importante era ter 1000 e poucos mandamentos, né? Não oprimas nem maltrates o estrangeiro. Não faças mal nem ao órfão nem à viúva. E assim por diante. Essa categoria de pessoas, o estrangeiro, o órfão, a viúva, as crianças, os doentes, os mestres da lei, os que tinham 1000 e poucos preceitos, porque o importante era cumprir a lei, eles desprezavam essas pessoas, os maltratavam e
e estavam sempre no templo seguindo os mandamentos. Pois bem, eles fazem a pergunta, Jesus vai mostrar que muito mais importante, não que os mandamentos não sejam importantes, até porque mais de 1000, Jesus sabia que eles não seguiam nenhum, mas eles tinham um código, né? E ai se não seguisse. Tivesse alguém morrendo lá fora, deixa que morra, o importante era seguir a regra. Jesus vai ensinar que não, o mais importante é socorrer aquele que está lá fora. Eles não entendiam, né? Então, os fariseus se aproximam e fazem a pergunta, né? Para experimentá-lo, para provocá-lo. Mestre, chamam de mestre, mas eles não reconhecem como mestre, por isso são hipócritas. Mas, mestre, como se Jesus não soubesse que a boca diz uma coisa e o coração diz outra. Muito bem, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde, olha, o maior mandamento é, amarás, cita o primeiro mandamento, dos 10, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, ou seja, amar a Deus com a integridade da nossa vida. Este mestre da lei poderia sair dali tranquilo, né? Jesus disse que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele acrescenta algo de novo, que para eles, ainda eles vão ter que fazer a experiência, não só amar a Deus sobre todas as coisas, mas diz, e o próximo como a ti mesmo. Então Jesus resume esses 1126, imagine, né? Jesus é bem sucinto, né? Todos esses, como se eles dissessem, olha, esses 1000 e poucos entre preceitos, proibições, que vocês observam, destituídos do amor e a caridade, ao próximo não vale nada, jogue no lixo. Eles ficam furiosos, daí nós vamos entender por que a todo custo eles tentam, né, levar Jesus à morte, né? Jesus diz, olha, o maior mandamento é primeiro o amar a Deus sobre todas as coisas, mas não termina aí, e o próximo como a ti mesmo. Quem observa esses 2 mandamentos terá cumprida todas as leis e todos os profetas, e não necessitam desses 1000 e poucos. Claro que essa resposta não agrada. Por quê? Porque eles estavam muito apegados à lei. O coração deles estavam longe do amor, a misericórdia, a caridade, que até eles falavam no templo, depois eles não viviam, não praticavam lá fora. E Jesus conhece os corações de todos eles. Por isso, nós vamos pedir hoje também ao Senhor, para que nós, nas nossas práticas, a gente não corra esse mesmo risco, né? Numa frase da Bíblia que diz, é mentiroso todo aquele que diz que ama a Deus que não vê, e despreza o irmão que vê. É mentiroso e a verdade não está nele. Mente todo aquele, repito, que diz que ama a Deus que não vê, e despreza o irmão que está ao seu lado. Era isso que os mestres da lei e os fariseus, apesar deles ter todos os preceitos e mandamentos, de falarem bonito no templo, dizerem coisas bonitas, mas depois lá fora, o coração deles era desprovido de tudo aquilo que eles falavam. Jesus chama isso de hipocrisia, e convida eles a fazer essa experiência, o amor a Deus e ao próximo. Por isso é muito, muito perigoso uma espiritualidade que é eu e Deus e o mundo que se dane e que se lasque. E cuidado que isso às vezes pode acontecer, né? Para dizer, eu estou em paz com Deus, né? O mundo pegando fogo, às vezes a família lá cheia de discórdia, de divisão, mas eu estou com bem, parece que vive nas nuvens, né? Eu estou bem com Deus, eu vou na igreja, mas depois lá em casa é guerra, é fofoca,
é mentira, é raiva, é briga. Vocês já ouviram situações assim? Conhece quadros desse nível? Por isso que Jesus nos chama a atenção. Uma religião que esteja voltado para Deus, mas que se encarna também na realidade. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, sim, é verdade, mas o nosso amor com Deus não pode ser só eu e Deus. Precisamos olhar o próximo. Lembra aquela passagem de se você estiver na igreja para fazer uma oferta, e lembrar que ali naquela comunidade tem alguém que você precisa perdoar, deixa primeiro a tua oferta de lado, vai se reconciliar com o teu irmão, depois vem e faça a tua oferta, e aí sim a tua oferta será agradável a Deus, e o teu pedido será atendido por Deus. Veja a necessidade do amor e do perdão. Uma religião que é só eu e Deus, e não olha para as realidades sociais, é muito, no mínimo, perigosa. E a gente tem que estar muito atento, porque às vezes essa tentação, ela está presente. O importante é estar de bem com Deus. Sim, é verdade, precisamos estar de bem com Deus, mas o importante também é levar Deus aos irmãos. É como se dissesse: eu vou na igreja, rezo, lá no templo eu sou todo piedoso, mas depois lá fora, mais ou menos assim, os fariseus faziam mais. Jesus: olha, essa religião não me agrada, essa maneira de louvar a Deus não é bem assim. Vocês têm que também, por isso que ele falou, aquele que diz que ama, lembra aquela outra, não aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus foi manifestada em Jesus Cristo, nos amou, amou a todos. Jesus rezava ao Pai, sim, mas Jesus ia em busca das pessoas, Jesus amava, Jesus perdoava, Jesus fazia caridade, Jesus curava os doentes, mas ele rezava a Deus e amava o povo. Que esta também seja a nossa espiritualidade, não espiritualismo. Nunca confindo, espiritualidade é uma coisa, espiritualismo é outra. O espiritualismo é aquele: eu me sinto bem com Deus, o mundo está pegando fogo, mas eu estou de bem com Deus. Não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Mas isso é espiritualismo. Espiritualidade é outra coisa, é algo sereno, maduro e equilibrado. É a relação que Jesus sempre teve com o Pai, e também atento a tudo aquilo que o cercava, e a encontro das ovelhas. É isso que Jesus hoje está tentando ensinar aos mestres da lei e fariseus, que estavam muito preocupados com os 1000 e poucos preceitos, proibições e mandamentos, mas não eram capazes de amar o órfão, a viúva, as crianças, os pobres e a lista de pessoas. Mas eles seguiam 1000 e poucos preceitos. Como faziam, não sei, né? Não sei, porque Jesus resumiu tudo isso em 2, né? O amor a Deus e ao próximo. Então que nós tenhamos essa compreensão: amar a Deus, que é o primeiro mandamento, e o segundo, Jesus resumiu tudo, né, em 2, o amor a Deus e o amor ao próximo. Que essas duas virtudes estejam sempre juntas e nunca separadas, porque quando separadas, elas geram bastante problemas e não manifestam, não expressam uma verdadeira fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.